A luz é a nossa lei. Nós estamos estudando Provérbios de Áquio. Em um dos capítulos, nós encontramos o livro das referências, onde o professor Áquio nos dá aulas, muitas aulas, sobre o livro das referências. E os Provérbios de Áquio são retirados dessas aulas. Então essas aulas estão na Universidade X, no canal do professor Áquio, e ali você pode tirar suas dúvidas, pode encontrar mais revelares, estudos profundos. E para colaborar com esse capítulo, eu fiz uma pesquisa também, encontrei algumas informações que já conhecemos, outras deixei registrados, para que a gente possa ter aqui uma visão de como a Bíblia chegou até as nossas mãos. Então, quando se fala do livro das referências, nós estamos falando de um livro onde nós temos que segui-lo para expansão da nossa consciência. A pessoa que não tem uma referência, ela não consegue se expandir. Ela precisa ter uma referência. Pode ser uma pessoa, um professor, pode ser um bom livro, né? Mas nós estamos falando do livro das referências, que é um livro chamado, um livro santo, na Santa Bíblia, chamado de Sagradas Escrituras, que na verdade sagrado é a essência que está ali dentro. Não é as escritas, não é a folha, não é as letras, mas sagrado é a essência, aquilo que nós tiramos, aquelas informações que nós retiramos dali, o que o Criador quer trazer para nós quando nós estamos lendo, estudando, meditando naquilo que está escrito ali. Por isso, uma leitura básica, ela não passa de uma leitura para criança. Nós, quando vamos nos aproximar mais da essência, nós acabamos retirando dali muitos insights, muitos revelares. É o que acontece com o professor Áquio. Até porque ele, com sua visão, os seus dons, ele acabou retirando a essência original que tem nos 66 livros compilados da Bíblia e acabou passando para nós, chamado ali a Códex, que é a Bíblia, os escritos que ensinam, que explicam as outras versões. Então isso é essência, isso é o original. Não é o pergaminho original, é a essência original, aquilo que o Criador desejou revelar para nós, e o professor Áquio, através dos dons, ele acaba retirando das informações quânticas que existem e traz para nós. E é isso que nós estamos fazendo, estudando aquelas informações que por um dom maior ele retirou e trouxe para nós. E esse dom é estudo. Você pode também ter através do estudo. Vá buscar informações, boas fontes e encontre então essas informações que estão aí para todos, porque o Criador, ele constituiu a cada um de nós com a capacidade de ter uma mente aberta. Porém, como vimos antes, nós queremos ficar ali na zona de conforto. Nós não queremos sair dessa zona de conforto. E é por isso que nós ficamos presos no domo, e aí há sofrimento, há medo, para poder atravessar dessa zona de conforto. Temos a zona do medo e assim por diante, para atravessar para um lugar onde nós vamos começar a nossa caminhada. E é necessário para cada um isso. Então vamos ver aqui esse estudo que eu fiz para ajudar a nossa visão a nossa visão de crescimento da nossa consciência. As assim chamadas Sagradas Escrituras, os livros que estão compilados ali dentro daquele chamado Bíblia, eles chegaram até a humanidade, até nós, através de quê? Através de mãos humanas. Como procedeu isso? Por exemplo, o Novo Testamento, ele foi escrito numa época em que predominava a cultura oral. No mundo grego-romano, a comunicação se dava por meios falados. Então o pai, ele tinha aprendido do seu pai, e ele passou agora para o filho dele.
E o filho dele vai passar para outro, né, que é o neto desse pai, e assim nas gerações passadas também. Então essa é a chamada então de pai para filho, a tradição oral, passado de um para o outro. E o período histórico da formação da Bíblia, ele situa-se ali entre 1100 a 1200 a.C., né? O livro ali, o Cântico de Débora, provavelmente, que está em Juízes, é o mais antigo que foi compilado, foi escrito, tá? E os originais da Bíblia, agora nós estamos falando de originais escritos mesmo, pergaminho, nós não estamos falando dos originais de essência, né, de dons retirados ali, de estudos, né? Nós estamos falando dos originais mesmo, o pergaminho. Eles são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. Será que são? Porém, não existe nenhuma versão original de manuscritos da Bíblia, mas sim cópias de cópias. Então, quando se vai estudar uma cópia, já não podemos dizer mais que aquela cópia é confiável, porque quando copiado do original pode ter alguns erros ali. Erros de tradução, erros que talvez seja intencional e talvez não, né? Talvez seja erros por descuido, né? Vamos dizer assim. Então, todos os livros originais, os chamados autógrafos, como foram escritos por seus autores, se perderam. Eles não existem mais, não encontra-se mais eles, né? Às vezes há algum fragmento original, mas não dá para saber assim se aquilo ali faz parte desse livro ou daquele outro. Por quê? Porque eles são pequenos fragmentos, né? As traduções confiáveis das Escrituras Sagradas, né, assim chamadas sagradas, baseiam-se nas melhores e mais antigas cópias que existem e que foram encontradas graças a descobertas arqueológicas. Bom, então existe boas cópias que são consideradas boas cópias, porém elas são cópias, não são originais, tá? Não dá para a gente saber assim se é um material confiável, porque quem copiou pode ter feito algumas alterações naquilo, tá? A parte mais antiga da Bíblia remonta justamente desse tempo que eu citei, né? 1100 a 1200 a.C., quando a escrita ainda não estava bem definida e era oral. Desde esse tempo já se fora criada uma tradição que existia oralmente e era transmitida aos novos pelos mais velhos nas reuniões, né? Nas aulas, nos estudos que eles faziam, né? Eles tinham um local, eles faziam ali estudos e essa tradição era oralmente passada para os seus filhos, né? Ou ali quando em família, ou quando em grupos de alunos, era passado então de pai para filho, de professor para aluno e assim por diante. Acontece que nem todos iam para os mesmos encontros, as mesmas escolas. Então existiam diversas escolas, né? Então existia a escola do norte, existia a escola do sul, e professores diferentes, tá? E a tradição então foi se quebrando, foi tendo ali divisões. Lá naquela época já começou as divisões, né? Então, por exemplo, a tradição do sul, ela foi chamada javista, tá? Pois Deus era tratado por eles, né, por Javé. E a do norte, eloísta, Deus Elohim, né? Então ali já começou a ter uma divisão da mesma fonte, porém em lugares diferentes, não, o norte e o sul. Então foi tendo ali as suas maneiras de ver o Criador, vamos dizer assim, tá? A tradição oral existiu até os tempos de Davi, cerca de 1100 a.C., tá? Essa é a tradição. Porém, no tempo de Cristo ainda tinha vestígios dessa tradição, porque já tinha as escritas, tudo bem. Porém, nem todos eram possuidor, né? Nem todos possuíam um livro sagrado. Por quê? Porque era muito caro. Naquela época era muito caro. Então, a tradição ainda continuava em alguns lugares, em muitos lugares, vamos dizer assim, porque nem todos tinham o escrito, tá? O escrito ele veio há pouco tempo a ser assim como nós encontramos hoje, que ele era restrito a alguns
algumas pessoas muito do dinheiro, né? Porém, nessa época lá, o rei Davi inicia-se o registro de sua história. Ele fez um pedido e começou o registro da história. Então, nessa época, foi escrita a tradição javista, né? Já começaram a escrever ali naquela época, 1000 a.C. Meio século depois foi também a eloísta. Então, a do norte e a do sul, elas foram escritas ali próximo do reinado do rei Davi. Por volta de 721 a.C., na época da divisão dos reinos, quando Samaria foi destruída pelos assírios, muitos sacerdotes do norte fugiram para o sul e levaram consigo a sua tradição. A partir de então, as duas foram compiladas num só escrito. Então existia a do sul, existia a do norte, e aí depois dessa guerra, né, dessa ocupação, vamos dizer assim, né, lá de Samaria, que ela foi destruída, os assírios invadiram, então os sacerdotes eles migraram, né, lá para o norte, né, do norte eles fugiram para o sul, e ali então eles levaram a tradição deles. Então encontraram a outra tradição e começaram de novo a fazer a fusão das duas que há um tempo atrás havia sido quebrada e formada duas. E agora ali eles juntam de novo no sul e para fazer uma só. Mas em 622 a.C., alguns pedreiros encontraram uma outra, chamada de Deuteronômica. Os pedreiros trabalhavam num templo nessa época, e eles encontraram essa outra tradição, uma tradição deuteronômica. Então já são três, a javista, a eloísta e agora a deuteronômica. Ela corresponde ao livro de Deuteronômio da Bíblia atual. Lembrando que Jesus Cristo, quando ele ensinava nas suas escolas, seus alunos, ele ensinava Deuteronômio. Ele mostrava para as pessoas o que estava escrito em Deuteronômio. Porque na época de Cristo não existia lá Novo Testamento. O Novo Testamento foi depois da morte dele. Então ele ensinava baseado no quê? Devarim, o livro de Deuteronômio. Após, então, esta descoberta deuteronômica, surgiu a sacerdotal, uma nova compilação das catequeses antigas de Israel, né, das escolas antigas, datada do século 6 a.C. Ao fim, essas quatro, né, javista, eloísta, a deuteronômica, a sacerdotal, né, essas quatro tradições foram compiladas entre si e em 5 volumes, dando origem ao que nós temos hoje de Pentateuco, a chamada, então, Torá. Essa é a formação do Pentateuco. Dessa forma se formou o Pentateuco. Então, como que aconteceu tudo isso? Como lá atrás? Nós vimos que Moisés, ele recebeu, assim, chamado, né, 10 mandamentos, que são as 10 palavras, lá no monte. E ele trouxe e começou a ensinar as pessoas, né? Então, a partir dos ensinos dele, porque ele recebeu 10 palavras, e dessas 10 palavras ele recebeu também toda a informação quântica que existe ali, todo o ensino, toda a essência que nós temos hoje dentro do Pentateuco. Ele recebeu tudo isso e começou a ensinar. Então começou a ter escolas, e essas escolas que futuramente elas se quebraram em 4 e depois mais tarde foram compiladas novamente numa só chamada Torá, que é os 5 livros do Pentateuco. Durante muito tempo, os profetas foram orientadores do povo, vamos dizer assim. Eles foram professores. Os livros proféticos resumem os seus ensinamentos e, na sua maioria, foram escritos só mais tarde por seus seguidores. Então, os profetas, eles não escreviam também. Eles falavam da mesma forma, na forma oral, passando de um para o outro, de escolas para alunos, os alunos se formavam e passavam para os seus futuros alunos e assim por diante. Somente por volta do ano 200 a.C. é que foram redigidos os primeiros livros proféticos. Então eles existiam, mas na forma oral, depois que foram escritos. Passados os profetas, surgiram os sábios, que raciocinavam sobre as coisas da natureza, tirando delas ensinamentos para a vida.
foram acrescentados aos livros sagrados nos últimos séculos a.C., sendo os mais recentes livros do Antigo Testamento. Né? Nós temos aí vários livros dessa forma. E é bom lembrar que mesmo os mais antigos manuscritos em pergaminho, nenhum deles é anterior ao 3º século. Há dúvidas que algum foi escrito no 2º século. Tá? Então, o que temos hoje são cópias de cópias. E aí nos perguntamos, é confiável nós acreditarmos numa cópia? Por mais bem intencionada que seja a pessoa, ela pode ter alguns erros. Por quê? Vamos ver. Por exemplo, o assim chamado Novo Testamento, eles foram escritos, e quem escreviam eles eram chamados de escribas. Então, quem eram os escribas? Os escribas eram escravos letrados que custavam aos seus senhores até 1000 moedas de ouro, que pesavam cerca de 7,9 gramas cada uma. Então, eles eram pessoas letradas, estudadas, mas eles tinham um senhor. O senhor usava eles. Mas além deles ser escravo, eles ainda ganhavam por fora. Por quê? Porque eles eram escravos que tinha sabedoria, eles sabiam escrever. E os preços dos livros, papiro, era muito caro. Na virada do 1º século, um rolo custava cerca de 4 dracmas. O preço dos livros era caro, então nem todos tinham condições de ter o livro. Por isso, a tradição oral ainda existia na época de Jesus. A diária dos escribas era 25 denários ou até 6 vezes mais que isso, dependendo do escriba. O Novo Testamento não foi escrito com a finalidade de ser acrescentado à Bíblia. No tempo de Cristo e dos apóstolos, o livro sagrado, assim chamado, era apenas o Antigo Testamento, que era a compilação ali da Torá, os 5 livros, mais os outros livros. O próprio Jesus Cristo se baseava nele em suas pregações. Como eu disse, Devarim era um dos livros que Jesus se baseava e ensinava. Quando fala pregações, é estudos bíblicos, nas suas aulas. Ele tinha ali seus alunos, suas escolas. Ele caminhava de uma cidade para outra levando essas informações. Foi quando uma nova tradição oral foi se formando. E após a morte de Cristo, os apóstolos saíram ensinando conforme Cristo os havia ensinados. Então, ensinar como ensinados somos. E os apóstolos fizeram isso. Eles aprenderam de Cristo e levaram essas informações para os outros. Então, essa foi uma nova tradição oral que foi se formando ali. E no livro de João 21, 24, nós vamos ver assim, muitas outras coisas Jesus fez que não foram escritas. Isso significa que só foram escritas aquelas mensagens, aqueles ensinos que teriam utilidade conforme as necessidades momentâneas dos povos. Acredita-se que nas cidades mais desenvolvidas, apenas 20 a 30% das pessoas eram letradas. E nas cidades menores, no caso, este índice não passava de 5 a 10%. Então imagina um povo de apenas até no máximo 10% de pessoas letradas. Que domo não era esse povo? Eles eram presos nesse domo e Jesus queria libertar eles. Jesus viu a necessidade de fazer com que esse povo saísse desse domo. O Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, data de 60 a 70 depois de Cristo. Os de Lucas e Mateus são de 70 a 80, o que significa que somente após uns 40 anos da morte de Jesus, sua palavra começou a ser escrita. Então, Jesus não ensinava Novo Testamento, que se chama por aí. Jesus ensinava a essência. Ele ensinava o que nós precisamos saber, o que a humanidade precisava saber e ainda precisa para a expansão de sua consciência. O Evangelho de João só foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo. Então, antigamente se acreditava ser Mateus o autor do primeiro Evangelho. Mas a crítica histórica mostra que o de Marcos foi anterior.
Aliás, a respeito desse Evangelho de Mateus, não se sabe ao certo quem é o seu autor. Na Bíblia Codex, nós vamos então encontrar ali melhores informações e convidamos você para ler então a Codex, ou assistir os graus a partir do 146, que tem informações que vão ilustrar, vão tirar dúvidas que ficaram aqui desse estudo que estou passando aqui, que é um estudo que eu fiz, demorou, mas eu busquei informações para poder compilar aqui e trazer algo mais para a nossa expansão da consciência. E não fico com essas informações aqui apenas assim como uma verdade. Nós temos que buscar, porque isso aqui são coisas que eu busquei em livros confiáveis, fontes confiáveis, porém mesmo assim ainda temos que duvidar, temos que buscar a essência, né? Foi atribuído a Mateus apenas por uma tradição e também por uma praxe da época, de se atribuir um escrito a alguém mais conhecido e famoso, para que a obra tivesse mais autoridade. Bom, existia então uma cultura em que existia lá um autor muito famoso, um professor, né, famoso, e alguns alunos que desenvolviam algum trabalho. Ele, para dar mais qualidade, mais veracidade à sua escrita, ele não usava o nome dele como aluno, ele usava o nome do professor. Então pode ser que alguns livros tenham recebido o nome do professor, mas seja compilado por outros alunos, né? As cartas de Paulo foram enviadas para serem lidas em público. Em 1 Tessalonicenses 5:27 há uma alusão a isso. Havia também o intercâmbio das cartas, como se lê em Colossenses 4:16. Mostrem esta carta para Laodiceia e tragam-a de lá para cá. Então, o que acontece? Era para fazer uma troca de carta. Hoje temos o WhatsApp aí, que é fantástico, né? O e-mail já ficou para trás. Mas, com respeito a cartas, naquela época, eles faziam troca dessa carta, em símbolos, né? Aos poucos as cartas foram colecionadas e no fim do primeiro século já se tem notícia delas, quando em 2 Pedro 3,15 se lê: nosso irmão Paulo vos escreveu conforme o dom que lhes foi dado. As cartas de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Não se sabe quando os evangelhos e elas foram acoplados, né? Mas já no fim do primeiro século estavam reunidos num só livro. Então não se sabe quando, mas eles estavam já sendo ali no final do primeiro século em um só livro. No século IV, a igreja se reuniu em concílio em Niceia, e uma das tarefas era organizar o cânon, ou a lista de livros sagrados considerados autênticos. Aqui nós vamos começar a ver algumas coisas que chamam a nossa atenção. Nesse concílio, os livros foram estudados e se investigou quais os que sempre foram lidos nos cultos e sempre foram considerados legítimos, e se estabeleceu a ordem ainda hoje conservada. Então essa ordem que nós temos quando pegamos a Bíblia e olhamos ali, foi nesse concílio que foi estabelecido. O motivo pelo qual alguns livros foram postos em dúvida era a grande quantidade de livros apócrifos que faziam com que se duvidasse dos verdadeiros. Havia muitos livros que os judeus não aceitavam. Então os padres ponderaram os prós e contras e definiram a lista que foi aprovada. Até hoje se encontra, né, em algumas localidades, alguns livros, e após verificar a sua escrita, entende-se que aquilo deveria estar compilado na Bíblia. E por que não entrou? Por causa dessa intriga entre eles, e um querendo fazer com que o ganha-ganha, né? Então vamos chegar à conclusão que eu vou perder um pouco, mas eu vou colocar esse livro aqui, o outro vai perder um pouco, vai tirar, e aí tirar alguns livros que deveriam estar hoje no cânon, né? Deveria estar aí na Bíblia, que nós chamamos aí de Bíblias, que se chamam de Bíblia Sagrada, que nós chamamos de livro das referências. Estima-se que a primeira tradução foi elaborada entre 200 a 300 anos antes de Cristo. Como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Porém, não era apenas os judeus que viviam no estrangeiro
que tinham dificuldade de ler o original em hebraico. Com o cativeiro da Babilônia, os judeus da Palestina também já não falavam mais o hebraico. Aí vamos então entender como que é o nome da Bíblia. Por que chama a Bíblia, né? A Bíblia deve o seu nome ao papiro. Os gregos chamavam os rolos de papiro de Bíblia, por causa do porto da cidade marítima de Biblos, que se situava na região da Fenícia, que era um dos maiores exploradores de papiro. Aos poucos, a palavra acabou designando o livro e mais tarde o livro, a Bíblia. Muitos autores da época protestavam contra a quantidade de erros da escrita, né? Aquelas escritas ali, havia muitos erros, e eles começaram então a protestar, pois tudo era copiado de livro para livro. Os copistas muitas vezes sentavam em grupos e uma pessoa ia lendo uma cópia e outros iam escrevendo, né? Tinha ali então uma escola, né? Uma pessoa, possivelmente o professor, dono do livro original, ou seja, da cópia, e ele tinha lá os seus contratados, os escribas, e ele ia lendo e os escribas iam escrevendo. Isso poderia ocorrer em dois erros, pois muitas vezes quem estava lendo estava também traduzindo da língua original para outra língua, e corria o risco de traduzir errado. E o outro erro poderia ocorrer de quando o escriba, né, aquela pessoa que escrevia, ele acabava escrevendo errado. Então vamos ver alguns tipos de erros. Equívocos visuais. Confundir uma letra com a outra, pelo motivo da escrita ser scripto contínua, ou seja, não tinha espaço entre as palavras sem pontuação ou divisão. Parablese é um neologismo técnico que literalmente significa olhar ao lado. Ocorre quando o copista pula de uma linha para outra, confundindo o início ou o término da linha, por elas terem palavras parecidas. Isso pode acontecer com palavras, linhas e até contextos maiores. Ditografia. Repetição errônea de uma palavra, sílaba, frase ou parte de uma frase. Apografia. Omissão de uma palavra, sílaba, frase ou parte de uma frase. Equívocos auditivos. Um escriba poderia ter ouvido a pronúncia de uma palavra e confundido na escrita, já que no grego este fenômeno, conhecido como iotacismo, é muito comum. Com muitas cópias eram feitas, muitas confusões eram possível ocorrer. Equívocos de memória. É outro erro. A mente do escriba o traía. Os erros poderiam variar de substituição de sinônimos, inversão da sequência das palavras, influências inconscientes de passagens paralelas. Equívocos de julgamento. Quando um copista se deparava com comentários anotados por outros na margem do texto, nesse caso, ele poderia incluí-lo no texto ou substituir o texto original pelo comentário, caso julgasse ou defendesse a ideia que estava certa. Alterações intencionais também aconteciam, se resultam principalmente do esforço do escriba e corretor por se obter um texto melhor e mais correto. Isso era mais perigoso acontecer com escribas pensantes do que com aqueles que desejavam ser fiel ao modelo que tinha diante de si. Aquele escriba que era mais evoluído, acontecia de repente dele querer dar uma melhorada no texto e aí tirar do contexto original. Harmonizações textuais. Algumas alterações foram feitas com o propósito de harmonizar passagens paralelas. E isso acontecia muito quando o escriba queria harmonizar passagens do Antigo Testamento com as do Novo. Adaptações litúrgicas. Ocorria quando se desejava adaptar o texto para um culto específico. Ocorria que no término de um texto se descrevia outro, se escrevia outro de uma passagem distante para formar um novo texto específico para um culto, uma aula, e isso virava documento para as
Gerações futuras. Correções ortográficas, gramaticais e estilísticas. Diante da incerteza, os escribas costumavam corrigir supostos erros gramaticais. Achavam que eram erros. Palavras pouco conhecidas em um determinado local eram substituídas por outras, com isso poderia mudar o sentido da frase. Alterações intencionais também aconteciam com correções históricas e geográficas. Incluía local, espaço e tempo. Correções exegéticas e doutrinárias. Quando o escriba se deparava com uma passagem de difícil interpretação, nesse caso ele tentava simplificar com palavras mais fácil de entender. Tudo isso podemos presenciar ainda hoje nas várias versões que encontramos da BS. A Septuaginta, ou tradução dos 70, foi a primeira tradução, realizada por 70 sábios. Ela contém 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica, pois não estavam incluídos quando o cânon, ou a lista oficial, que nós falamos anterior, do Antigo Testamento, foi estabelecido por exegetas israelitas e no final do século I depois de Cristo. A igreja primitiva geralmente incluía tais livros em sua Bíblia. Eles são chamados apócrifos ou deuterocanônicos e encontram-se presentes nas Bíblias de algumas denominações. Essas traduções do Antigo Testamento foi utilizada em sinagogas de todas as regiões do Mediterrâneo e representou um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelos primeiros discípulos de Jesus nas propagações dos ensinamentos sobre Deus. Ora, outras traduções começaram a ser desenvolvidas por cristãos novos nas línguas copta, Egito, etíope, Etiópia, sírica, norte da Palestina e em latim, a mais importante de todas as línguas pela sua ampla utilização no Ocidente. Por haver tantas versões parciais e insatisfatórias em latim no ano 382 d.C., o bispo de Roma nomeou o grande exegeta Jerônimo para fazer uma tradução oficial das Escrituras. Com o objetivo de realizar uma tradução de qualidade e fiel aos originais, Jerônimo foi à Palestina, onde viveu durante 20 anos. Estudou hebraico com rabinos famosos e examinou todos os manuscritos que conseguiu localizar. Sua tradução tornou-se conhecida como a Vulgata Latina, ou seja, escrita na língua de pessoas comuns, vulgos. Embora não tenha sido imediatamente aceita, tornou-se o texto oficial do cristianismo ocidental. Nesse formato, a Bíblia difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. As primeiras escrituras impressas. Na Alemanha, em meados do século XV, um ourives chamado Johannes Gutenberg desenvolveu a arte de fundir tipos metálicos móveis. O primeiro livro de grande porte produzido por sua prensa foi a Bíblia em latim. Cópias impressas decoradas à mão passaram a competir com os mais belos manuscritos. Essa nova arte foi utilizada para imprimir Bíblias em 6 línguas até 1500. Então foi o alemão, o italiano, o francês, tcheco, holandês e catalão. E em outras 6 línguas até meados do século XVI. Espanhol, dinamarquês, inglês, sueco, húngaro, islandês, polonês e finlandês. Curiosidade. O rei da França, Carlos VII, e o arcebispo de Paris foram os 2 primeiros compradores das 2 primeiras versões. Então, Carlos VII e o arcebispo de Paris. Eles ficaram tão perplexos com o fato de 2 exemplares não conterem diferenças, eles eram idênticos, que chegaram ao ponto de atribuir a obra ao próprio diabo e a recomendar que ninguém a lesse, ou mandou queimar, destruir. Por quê? Porque era muito parecido. Então aqui a gente já vê que as versões anteriores, feitas por copistas, elas continham suas divergências, seus erros.
No início do século XVI, manuscritos de textos em grego e hebraico preservados nas igrejas orientais começaram a chegar à Europa. Na Europa Ocidental, havia pessoas eruditas que podiam auxiliar os sacerdotes ocidentais a ler e apreciar tais manuscritos. O arcabouço da Bíblia, que conhecemos atualmente, teve início no primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado pelo imperador romano Constantino I. O Papa Gelásio I, em 1º de março de 1492 a 21 de novembro de 496. Então esse Papa, ele reinou, ele foi Papa nesse período. Ele foi quem a concluiu. Então começou lá com Constantino e o Papa concluiu, eliminando de uma só vez mais de 60 livros que a partir desse ato passaram a ser chamados de apócrifos. Porém a Bíblia sempre foi e continua sendo constantemente customizada para atender os diferentes interesses. Atualmente se pode observar pelas capas a quem ou a que grupo se destinam. Exemplo, em João 5,7. Este texto não aparece nos melhores manuscritos gregos. Foi colocado na marra pelo Papa Inocêncio III em latim, porque não havia nenhum texto bíblico que desse sustentação à doutrina da Trindade, criada pelo sumo sacerdote, ou sumo pontífice, Constantino, em 325, e retocada em 381 em Constantinopla. Então aconteceu nesta época. Hoje, até a Bíblia de Jerusalém que eu tenho aqui, reconhece que esse texto é uma espúria. Então quem tem a versão da Bíblia de Jerusalém vai conseguir encontrar esse texto que está dizendo ali que é um acréscimo feito para dar sustentação à doutrina da Trindade. Vamos ver agora sobre os materiais que foram usados para compilar a Bíblia. Então vamos ver primeiro sobre o papiro. Era uma espécie de junco com caule triangular que crescia nas margens lodosas. Em João 11 temos ali uma referência. Porventura cresce o junco sem lodo? Então está ali uma citação desse material, essa planta, o junco. As folhas são longas e fibrosas, um pouco semelhante às folhas de cana-de-açúcar. Aí temos o pergaminho. Ele é obtido a partir de peles de cordeiro e bezerros recém-nascidos. O nome pergaminho deriva da cidade de Pérgamo, melhor e mais durável que o papiro, confeccionado de pele de animais, principalmente carneiro e cabra. Era submetido a um banho de cal, depois raspado e polido com pedra pómez. A pedra pómez é uma pedra vulcânica que podemos encontrar no mercado aí para usar, para fazer limpeza de chapa de fogão, para naqueles fogão a lenha, para também fazer limpeza de calcanhares, Ela é um material assim, uma rocha esponjosa. O pergaminho, ele tinha um custo muito alto. Ele era bem mais alto que o papiro. Uma cabra ou uma ovelha provinha apenas 4 folhas de 25 por 19. E para confeccionar um manuscrito completo da Bíblia, era necessário pele de 150 a 200 animais. Então, ele era muito caro. Não era qualquer um que tinha uma versão da Bíblia em um pergaminho. Inventado na China, o papel na virada do 1º século. Então aqui entra a história do papel. Ele era fabricado a partir de fibras de cânhamo ou linho triturado e era revestido de uma camada de cálcio, alumínio ou sílica. Depois também foi desenvolvido o velino. O velino é couro de vitelo. É uma pele de mamífero preparada para receber manuscritos e impressões para a produção de páginas soltas, códices e livros. Diferencia do pergaminho por ser produzido com as peles de melhor qualidade, sendo um papel muito compacto, liso e acetinado. O papel
foi muito usado na Ásia. No século VIII, chegou na Síria. No século XII, foi introduzido na Europa. No século XIII, começou a ser usado em livros bíblicos, em latim. E no século XV, começou a ser produzido o livro em série devido à invenção da imprensa. A partir de então, o pergaminho foi sendo extinto. O formato dos manuscritos, né? Rolo, dificilmente excedia 10 metros de comprimento. Nós podemos ver imagens, né, na internet sobre a Torá, que era um rolo, desenrolava, né, para poder fazer a leitura. Então o Pentateuco ele era escrito, livros antigos eram escritos nesse formato, que eram escritos em formatos de rolo. Tinha também os códices, né? Os códices era tipo um livro que nós temos hoje, porém era de, né, material antigo e era medido grande. Por exemplo, os dois maiores já encontrados mede 27,5 por 27,5. Esse é um deles, centímetros, né? E o outro é 43 por 37,8 centímetros. Tinha também os lecionários. São manuscritos destinados à leitura nos serviços religiosos, nas aulas, durante o ano. Então, preparava-se lá um material para poder fazer as suas aulas, né, durante o ano, e era chamado lecionários. São todos códices em pergaminho. Até o momento são catalogados 2.452 lecionários. E a data varia do 4º ao 6º século. Então, naquela época, eles usavam muito lecionários. E até o momento da pesquisa que eu fiz, dizia que não havia sido encontrado nenhum sobre o Apocalipse. E hoje nós temos um formato que nós podemos pegar o nosso celular e ver a Bíblia ali. Então, um formato eletrônico. Nós temos as várias versões dentro de um único smartphone ali, o celular. Qualquer celular a gente consegue ter várias versões. E dentro do próprio aplicativo, um único aplicativo tem suas várias versões. A gente seleciona. Vamos ver quando começaram a ser dividido em capítulo. Então, em 1204 a 1206, Estevão Langton, da Universidade de Paris, dividiu em capítulos grandes. Então ele pegou a Bíblia e fez ali uma divisão em capítulos grandes para poder ficar fácil de ler. Em 1484, Johannes Herbert, de Veneza, dividiu em capítulos menores. Então já teve a segunda divisão. Em 1523, colocou-se em prática uma proposta de 1448 do rabino e filósofo judeu Isaac Natan, que sugeria dividir e colocar números nos capítulos. O arcebispo da Inglaterra, em 1551, dividiu os capítulos do Novo Testamento em versículos. Em 1558, dividiu também o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento foi dividido antes do que o Velho Testamento em versículos. Bom, diante de todas essas informações, né, essas divisões aqui, nós podemos então entender e concluir que a Bíblia que nós temos hoje, ela foi chegando até nós, primeiramente, oralmente, de pai para filho, de professor para aluno. Depois ela chegou através das escritas, cópias feitas por escribas. E a partir da imprensa, nós tivemos aí as divisões em capítulos grandes, capítulos pequenos, versículos. Tudo isso faz com que nós, evoluídos, saibamos que, diante de desde o começo até agora, toda essa rota que se fez para chegar até nós, muitas discordâncias, muitos erros, muitas coisas podem ter acontecido no meio desse caminho e se perderam. Nós sabemos que muitas informações foram incluídas para fazer com que uma ideia se sustente e outras foram retiradas com um objetivo muito parecido
de não prejudicar uma determinada denominação, e nós vemos isso até hoje. Então, diante de tudo isso, nós concluímos que a Bíblia, ela é um instrumento que pode ser usado pela força negativa chamada Satã, que é o nosso ego, para sustentar ideias humanas, para que nós possamos garantir dinheiro, né, que nós vemos em muitas denominações, em muitos sistemas religiosos, mas nós também podemos retirar dela a essência, aquilo que vai fazer com que nós vamos ampliar a nossa mente, né, o que está escrito dentro dos Provérbios de Áquilo, que eu convido você a ler e estudar. Mas os Provérbios de Áquilo são frases retiradas dos vídeos, aulas, das instruções que ele tem gravado na Universidade X, e você não pode perder. Então, diante de todas essas informações, não fique com elas como verdade, mas vá buscar também em conhecimento, né, em bons livros, boas fontes, como eu fiz. Busquei em bons livros, inclusive em livros, em editoras, onde está falando aqui desses erros de escritas. Essas editoras é a mesma editora do livro que eu pesquisei, é a mesma editora que compila a Bíblia aqui no Brasil, a Sociedade Bíblica Brasileira. Então, se não é verdade, como eles iam escrever sobre algo que contraria a si mesmo, né? Então, são livros onde nós podemos confiar, fontes confiáveis, mas essas foram apenas sínteses de estudos que levam muito tempo para estudarmos. E é isso que um evoluído tem que fazer. Tem que correr atrás das informações. Não fique preso num domo. Abra sua mente. A luz é a nossa lei.